Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto. E Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Feliz Natal! Nós estamos numa das noites mais bonitas do ano, das liturgias mais bonitas do ano, que nos tocam muito o coração, tanto que nós vemos assim o santuário cheio, num dia à noite, com 2 missas. É uma noite especial. Nós estamos celebrando a Noite Santa, a noite em que os anjos vieram e cantaram: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Esta é a noite em que nasceu para nós o Salvador. E tudo isso, toda essa realidade magnífica, essa realidade divina, celeste, foi expressada aqui na terra por um sinal. Um sinal muito simples. Um sinal que os anjos indicaram aos pastores nesse evangelho que nós acabamos de escutar. Os anjos disseram: Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Como nós vemos aqui, essa representação na frente do altar, que depois nós vamos levar na manjedoura do nosso presépio no final da missa. Nós hoje começamos como Igreja Universal, como igreja no mundo inteiro, o Jubileu da Esperança. Um jubileu proclamado pelo Papa Francisco. A cada 25 anos esse jubileu acontece na igreja, com um tema diferente. E o tema deste ano, a esperança.
E na bula que o Papa Francisco proclama esse ano da esperança, esse jubileu, ele diz assim: é necessário estar atentos às coisas que acontecem de bom no mundo, a esses sinais de esperança que existem no mundo. Hoje o Papa abriu a Porta Santa lá em Roma. No final de semana a Porta Santa será aberta em todas as dioceses do mundo, inclusive aqui em Olinda e Recife, na nossa catedral. Mas hoje começa esse marco aqui para a nossa igreja. Um ano em que nós queremos ser peregrinos de esperança, esse é o lema. E o Natal é a festa da esperança. O Natal é a festa em que nós celebramos a esperança. Nasceu para nós um menino, nos diz o profeta Isaías. Grande será seu reino, e a paz não há de ter fim. Esperança, reino de Deus, paz, nasceu para nós um Salvador. Nós exclamamos todas essas coisas, mas a única coisa que nós vemos com os nossos próprios olhos, assim como os pastores viram, é um menino deitado sobre uma manjedoura e envolvido em faixas. Um sinal realmente muito simples, muito singelo, que para qualquer um de nós, de repente, é uma coisa mais cotidiana, ver um nenezinho, mas é um sinal que nós precisamos olhar com os olhos da esperança cristã. Se nós olhamos com os olhos da esperança cristã, nós olhamos mais do que um bebê envolto em faixas e deitado na manjedoura. A esperança é um dom de Deus. Nós precisamos que Deus nos dê esperança. É Ele quem nos dá esse dom. E esse dom da esperança nos permite olhar para coisas pequenas, para coisas simples e enxergar nelas gestos de Deus, ações de Deus, sinais de Deus, palavras de Deus. Deus muitas vezes fala conosco por esses sinais simples, uma brisa leve, uma pequena flor, um passarinho, um acontecimento sem maior significância na vida cotidiana, mas que Deus usa para mostrar algo a mais para a gente. Usa esses sinais para mostrar que Ele está ali, que Ele está velando por nós, que Ele está cuidando da nossa vida. Os sinais de Deus. Nesse Natal, nós queremos olhar para a manjedoura, para a representação da manjedoura, com os olhos da esperança. Um bebê, quando nasce, traz esperança nova, né? Uma vida nova. Que dirá o bebê que é o Deus menino, o Filho de Deus? E nós hoje peregrinamos aqui ao presépio do santuário, ao nosso Belém, trazendo nas mãos um pequeno punhado de esperança, talvez, que a gente traz de casa, né? Nas nossas vidas. Às vezes a nossa esperança está fraquinha, está pouquinha, mas basta eu trazer um fiozinho de esperança, um pequeno punhado mesmo, para deixar aos pés do menino Deus, envolto em faixas. E Ele faz grandes coisas com essa esperança, que foi Ele quem nos deu em primeiro lugar, e que é Ele quem renova hoje nesse Natal. O profeta Isaías diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Depois o Evangelho diz: José subiu de Nazaré com Maria, sua esposa, peregrinando até Belém. E depois outros peregrinos naquela mesma noite. Havia pastores que passavam a noite nos campos, pastando, peregrinando com suas ovelhas. Esses peregrinos, esse povo que anda na escuridão, esse povo que anda à noite, somos todos nós. Nós peregrinamos na noite desse mundo, né? Na noite das nossas vidas. Às vezes não vemos muita coisa. Como o santuário estava no comecinho da missa, com tudo apagado. Às vezes a gente tromba. Às
vezes a gente tropica com alguma coisa no chão, né? Tropeça ali. Nós passamos muitas vezes assim na nossa vida, andando na escuridão, peregrinando na noite das nossas vidas. Mas nós não podemos vagar pela noite sem rumo. Nós não podemos perambular pelo mundo sem saber onde nós queremos chegar. O peregrino sabe para onde ele quer ir. O peregrino se direciona, ele pode até se perder, mas ele olha no mapa, olha na bússola, olha no GPS e procura novamente o destino. E nós temos claro o destino. O próprio Cristo Senhor, o menino deitado na manjedoura, envolvido em algumas faixas. Nesse Natal, o convite que nós queremos fazer para vocês, que eu quero fazer para vocês, é: estejam atentos ao sinal de esperança que Deus te dá. Fica atento, olha com atenção, procura, pergunta para o Senhor: que sinal de esperança eu tenho nesse momento na minha vida? E quando você encontrar esse sinal, olha fixo para esse sinal, caminha na direção dele. Nós temos aqui o sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Esse é o sinal que os anjos falaram para os pastores buscarem. Esse era o destino, essa era a meta, esse era o norte dos pastores. Vão até Belém e procurem esse recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Agora, o interessante é que alguns versículos antes, o Evangelho diz assim: Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura. Quem preparou o sinal dos pastores? A Mãe de Deus. Aquele sinal que os anjos falaram para os pastores buscar, aquele sinal foi preparado por Maria. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura. Maria é aquela que prepara o sinal para nós. Gerou o sinal no seu ventre materno, deu à luz a este sinal, o preparou, o educou. E nós hoje aqui no santuário da nossa mãe, queremos te pedir, querida Mãe de Deus, que aqui no teu santuário de graças, este santuário que é o nosso Belém, a Senhora prepare novamente o sinal para cada um de nós e nos ajude a peregrinar por essa vida com esperança, nos ajude a peregrinar na escuridão desta vida com esperança, nos ajude neste Natal a encontrar a verdadeira esperança, o verdadeiro sentido. Nasceu para nós um menino, nasceu para nós um filho, o Cristo Salvador. Nosso pai fundador, o Padre Kentenich, rezava assim, meditando a imagem de Belém: emerge novamente o Senhor em minha alma, para que em tudo, como tu, Mãe, eu lhe seja semelhante. Torna-me portador de Cristo para o nosso tempo, a fim de que resplandeça na mais clara luz do sol. Querida Mãe, a Senhora que é a portadora de Cristo, torna-nos também portadores de Cristo, portadores de esperança, mensageiros e missionários dessa esperança que vem do Senhor. Amém.